Luz e sombras. Como as sombras se formam? O que vocês acham? A sombra é a presença de um obstáculo à luz. Como é bom, em um dia de muito calor, sentarmos embaixo de uma grande árvore, não é mesmo? Além do frescor e conforto que a sombra nos proporciona, podemos aprender muito sobre a luz, observando as sombras. As sombras se formam porque a luz se propaga em linha reta. Quando a luz atinge um objeto opaco, forma uma sombra atrás dele. Para ler, se divertir. Teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte milenar do Oriente e conseguiu encantar encenadores do mundo inteiro. É uma linguagem que integra o campo do teatro de animação, em que estão inseridos marionetes, bonecos, objetos e máscaras. Suas técnicas são relativamente simples. Através de uma tela branca, onde um foco de luz se acende, sombras de silhuetas de figuras humanas, animais ou objetos, recortadas em papéis, são projetadas em conjunto ou isoladas nos remetendo ao mundo particular, poético e mágico de história do faz de conta. Muito legal, né? A luz e a visão. Por que não enxergamos no escuro? O que vocês acham? As imagens do começo dessa unidade mostraram que nossa visão pode nos enganar. Várias coisas podem acontecer com a luz que chega até nossos olhos ou com a forma que a luz é interpretada pelo cérebro, distorcendo a percepção dos objetos. O lápis da figura parece quebrado. Isso acontece por quê? Porque a luz, ao sair da água e entrar no ar, sofre um desvio mudando de direção. Olha que legal! E nós não enxergamos no escuro por quê? Porque a gente precisa de uma fonte de luz, não é? Para projeção de um objeto. Como enxergamos? Se você entra em um ambiente escuro, não consegue enxergar muitas coisas, não é? Agora, se você está em um ambiente completamente escuro, mas tem uma lanterna na mão, ao acendê-lo você consegue enxergar parte dos objetos, mas somente o que está iluminado. Para enxergar os demais objetos do ambiente, você precisará se movimentar a lanterna para iluminá-los. Logo, para que possamos enxergar, é necessário que haja luz e que a luz entre em nossos olhos, que são os órgãos responsáveis pela visão. A luz entra em nossos olhos através da pupila, que é uma abertura no centro da íris. Então, a pupila é uma abertura no centro da íris. Aqui, ó, é a íris, ó a íris, a córnea lá dentro e a pupila. Córnea, camada transparente que cobre a íris. Pupila é a abertura no centro da íris. Íris, parte colorida dos olhos que regula a quantidade de luz que entra pela pupila. Então, olha, íris, pupila e a córnea que é transparente.
A maioria dos animais apresenta olhos que são capazes de determinar a luz refletida dos objetos. Essa informação luminosa do ambiente, captada pelos olhos, é transmitida para o cérebro, onde é interpretada. Olhem só. Aqui, ó, gato, coruja, sapo e um ser humano. Os felinos, as aves e os répteis e os seres humanos, são alguns dos muitos exemplos de organismos que captam a luz por meio dos olhos. Aqui nós temos uma atividade. Ligue as imagens da pupila em diferentes luminosidades com as explicações corretas. Olha, aqui nós temos uma luz forte, a íris e a pupila. Aí aqui, ó, a pupila se contrai, olha lá, vê que ela fica menorzinha ó, quando ela tá diante de uma luz, a luz forte, evitando a entrada de luz em excesso pelo olho, como se ela protegesse o olho. Aqui nós temos uma luz normal, a íris da pupila. A pupila está um pouquinho maior, mas ainda está pequena. A pupila se dilata, aqui ó. A pupila se mantém normal, pois a luminosidade é adequada. Aqui é uma luz fraca, íris e pupila. A pupila se dilata, permitindo a entrada de mais luz pelo olho, ela fica maior. Tá vendo? Aqui nós vamos ter uma experiência. Investigando e experimentando. Campo de visão. Se você olhar apenas para a parte da frente, também poderá ver o que está ao lado, em cima e embaixo. O limite de espaço é visto pelos olhos. É denominado campo de visão. Você quer conhecer seu campo de visão? Para isso, acompanhe os passos a seguir. Como fazer? Estique os braços para frente. Levante o dedo indicador de cada mão. Mantenha os dedos indicadores levantados e olhando para a frente. Em um ponto fixo, abra os braços e os afaste até o ponto em que você começa a deixar de ver seus dedos. Volte um pouco até conseguir ver seus dedos novamente. Recomece o teste, mantendo seu olhar à frente em um ponto fixo, erga um braço e abaixe o outro. Até onde você pode abrir seus braços sem deixar de ver os dedos? Em qual dos testes você conseguiu abrir mais os braços? Vocês perceberam que continuamos enxergando os dedos enquanto estiverem aproximadamente alinhados com os respectivos ombros? Agora nós vamos para a página 124. Saúde visual. Saúde visual. Você sabe cuidar da saúde de seus olhos? Você evita esfregar os olhos com as mãos, não ficar exposto à luz intensa. Os olhos são muito sensíveis e delicados. Nunca introduza nada neles, nem toque com as mãos sujas. Irritações e infecções podem ser causadas por agentes agressores presentes em nossas mãos. Além disso, a poluição do ar e o excesso de luz podem trazer problemas aos olhos. Ficar muito tempo exposto
As telas de computadores, tablets e celulares pode ser prejudicial, pois resseca bastante os olhos. É importante fazer pausas e relaxar os olhos, abrindo e fechando lentamente. Ler para se informar. Para conviver melhor com as pessoas com deficiência visual. Ao andar com uma pessoa cega, deixe ela segurar seu braço. Não empurre pelo movimento de seu corpo. Ela saberá o que fazer. Aqui nós temos um corredor cego que corre maratona com um guia no Rio de Janeiro em 2012. Olha, que correu, né? Se ela estiver sozinha, identifique-se sempre ao se aproximar dela. Ao orientá-la, dê as direções de modo mais claro possível. Diga direita ou esquerda de acordo com o caminho que ela necessite. Não evite as palavras ver e cego. Use-as sem receio. Ao afastar da pessoa cega, avise-a para que ela não fique falando sozinha. Fundação Dorina Novil para cegos, lá no Rio de Janeiro, né? O que fazer quando encontrar uma pessoa cega? Está disponível no endereço eletrônico fundaçãodorina.org.br/fundação-deficiência visual, o que fazer quando encontrar uma pessoa cega. Acesso em 8 de setembro de 2017. Aqui nós temos avanços da ciência, tecnologia e as artes, tecnologias, deficiências visuais. Um acessório muito usado pelos deficientes visuais para se locomover é a bengala. Prática de carregar e leve. Ela acusa a presença de obstáculos, evita no máximo as colisões indesejadas. Não consegue, porém, identificar o que toca. Uma mesa, uma cadeira ou outra pessoa, por exemplo. Tentando resolver esse problema, pesquisadores criaram um sistema de orientação que permite... olha os cegos aqui, ó. Que permite ao usuário andar em um ambiente interno sem usar a bengala. Pendurada no pescoço do deficiente visual, uma câmera 3D sonda a região à frente dele, identificando obstáculos, o quão distantes estão. O usuário é então orientado por um cinto no acessório. Também fica presa a uma tela em braille, que ajuda no processo de locomoção. Braille é a linguagem, né, dos cegos. Olha, a bengala é um dos recursos usados pelas pessoas com deficiência visual para auxiliar na sua locomoção. Outros recursos são o cão-guia humano, o guia humano. Olha, aqui nós temos a fonte do texto, né? Que é Vitor Correia, semana que permite os deficientes, semana permite que deficientes visual andem sem usar bengala, Correio Brasiliense Brasília, disponível no endereço eletrônico www.correiobrasiliense.com.br/app Notícia Tecnológica 2017. Então, em sua opinião, como o sistema de orientação do texto poderia melhorar a locomoção das pessoas com deficiência visual? Então, percebam que o sistema de orientação citado melhora a locomoção das pessoas com deficiência, porque avisa a existência de obstáculos antes de atingi-los e ainda a pessoa fica com as mãos livres. As palavras em destaque dizem respeito a outras tecnologias necessárias para a produção do sistema de orientação mencionado.
O que você conhece sobre elas? Vocês vocês sabem que a câmera 3D fornece imagens tridimensionais e a tela Braille possui um sistema que possibilita seu uso por pessoas cegas. Aqui nós temos um passo a mais. Você já viu os códigos de barra como os mostrados na figura acima? Olha os códigos de barra. Liste diferentes produtos ou locais onde eles são encontrados. Produtos alimentares, em supermercados, roupas em lojas e diversos outros produtos. Leia o texto e responda as questões. A ciência e a tecnologia deram um importante avanço na aplicação de luz em diversas áreas, como a produção de um tipo especial de luz, o laser. O laser possui muitas grandes aplicações importantes. Na medicina, é utilizado para realizar cirurgia nos olhos e em outros órgãos. Na eletrônica, CDs, DVDs e em vários outros equipamentos. Nas telecomunicações, em transmissões de dados de telefonia, TV e internet. Você conhece algum outro uso do laser? Tem a fibra ótica no consultório do dentista, para secar mais rápido a obturação, nas indústrias para cortar materiais, na estética para fazer depilação, para se medirem distâncias, para apontar algo na tela, canetas e laser. Você sabe como é feita a leitura pelos códigos de barra mostrado anterior? Pesquise se necessário. Vamos fazer um cartaz chamando atenção para os cuidados com os olhos. Observe, por exemplo, abaixo uma campanha de prevenção à conjuntivite, doença muito comum que afeta os olhos. Pense nos cuidados que vocês querem destacar na imagem. Nem sempre põe a mão nos olhos. Nem sempre quando você põe as mãos nos olhos, a surpresa é boa. Evite a conjuntivite. Lave as mãos. Não use objetos de outras pessoas. Viu? O que é conjuntivite? Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte do globo, da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras. Em geral, ataca os dois olhos. Pode durar de 1 semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Causas: a conjuntivite pode ser causada por reações alérgicas a poluentes ou substâncias irritantes, como poluição, cloro das piscinas, por exemplo, e por vírus e bactérias. Nesse último caso, não é contagiosa. Esse cartaz de campanha Prevenção à Conjuntivite.